Olá, meus amigos! Olá, minhas amigas do LAC Concursos. Vamos continuar o nosso grande curso de cultura organizacional. E nessa aula, nós iremos abordar este assunto preceitos, né? Ontem, eu recebi um e-mail de um aluno que ele dizia assim: professor, parabéns, bacana, gostei bastante da forma que o senhor organizou este módulo de cultura organizacional. Obrigado aí, e você pode ter certeza que eu me sinto aí com um dever cumprido. Eu tenho certeza, cara, que esse curso vai te ajudar aí a gabaritar a prova, né? Só fazendo uma pequena ajuda à memória, nós trabalhamos na aula passada o assunto conceitos de cultura organizacional, bastante bem ampliativo. Eu passei vários mapas mentais, ou seja, alguns juízos de valor que você tem que ter para você fazer qualquer prova de concurso desse assunto aí. Hoje nós vamos trabalhar o assunto chamado preceitos da cultura organizacional. Este assunto de preceitos, nós vamos abordar dois aspectos fundamentais da cultura. Por exemplo, quais são os níveis da cultura, né? Por exemplo, quais são os níveis? Temos aí artefatos, temos valores compartilhados e preposições, né? E as preposições básicas. São os três níveis da cultura organizacional. A banca Sens Gran Rio, com certeza, pode estar elaborando uma questão desse assunto. Nós iremos trabalhar também nessa aula um potencial assunto de prova, que chama-se os componentes da cultura, tá? Que são ritos, rituais, cerimônias, heróis, tabus, símbolos materiais, enfim, todos esses componentes que fazem parte da cultura organizacional. E moral da história, papo reto com vocês, na aula de hoje, tá? Provavelmente nós teremos uma questão na prova do Banco do Brasil. Então, olha só, cara, você tem que estudar com prioridades e com estratégia, rapaz. Lembra que eu falei para vocês? Estratégia, esse assunto aqui é um assunto de baixa complexidade, ou seja, o aluno é muito fácil você conseguir absorver, fixar esse conteúdo para ir para a prova. Lembra que eu falei? Então, essa aula aqui, não sei quanto tempo vai durar, uns 40 minutos, 45 minutos aí. Em 40, 45 minutos, uma questão dessa aula provavelmente estará na sua prova. Então, qual que é o seu dever, qual que é o seu papel, meu filho? É assistir essa aula, prestar a máxima atenção, colocar o professor na parede. Você deve fazer todos os exercícios da aula e também dar uma olhada lá no banco de questões que o professor gravou aí, 40 questões. Não gravei ainda porque eu gravo essa segunda aula, né? Olha só como é que vai ser o roteiro, né? Já gravei essa primeira, estou gravando a segunda. Hoje eu quero gravar o preceitos, vantagens e características. Amanhã vou gravar a última aula, que é a cultura empresarial. Vou gravar a cultura empresarial e mais 40 questões do banco de questões, cara. Ou seja, essas aulas teóricas mais os exercícios, cara, com certeza aí não tem para ninguém. Você vai ficar muito, mas muito competitivo. Tá certo, galera? Então vamos lá, né? Vamos fazer uma pequena ajuda à memória. Na aula anterior, nós trabalhamos cultura organizacional. E nesse assunto de cultura organizacional, nós trabalhamos o seguinte, né? Nós trabalhamos na cultura organizacional o seguinte assunto, que a cultura é uma cultura, ela é construída socialmente, tá certo? A cultura reflete aquilo que a organização é, aquilo que ela age, né? Que a cultura organizacional ela é compartilhada por todos os membros da organização. Vimos também na aula passada que a cultura organizacional tem dois grandes blocos, que isso é potencial questão de prova, que são aqueles aspectos explícitos, visíveis, não é isso? E tem os aspectos implícitos, ocultos, invisíveis, e aí nós temos aí a metáfora do iceberg organizacional, tá certo? Aquilo que é visto, aquilo que é explícito é a pequena parte, está no topo do iceberg, e nós temos aí a maior parte dos componentes da cultura organizacional, das preposições, as crenças, os sentimentos, eles estão ocultos. Isso também é potencial questão de prova. Tá? Isso aí pode cair, a banca Sens Gran Rio gosta disso, né? Então vamos lá. A cultura é o modo, um pequeno conceito só para a gente dar uma reforçada aqui, né? A cultura é o modo pelo qual cada organização aprendeu a lidar com o seu ambiente.
é uma complexa mistura de preposições, crenças, comportamentos, histórias, mitos, metáforas e outras ideias que representam a maneira particular de uma empresa funcionar e trabalhar. Na aula de hoje, nós iremos trabalhar dois aspectos que a gente fala preceitos da cultura, que são o quê? Os níveis da cultura organizacional e são também esses componentes da cultura, questão certa na prova de vocês. Ou o examinador vai cobrar os níveis ou vai cobrar os preceitos. Bacana? Então olha aí, cultura é o modo pelo qual a organização aprendeu a lidar com o seu ambiente. Fechou, né? Vamos lá, né? Já vamos começar por uma questão aqui, ó, CESP-MPU Técnico 2010. Os 3 níveis da cultura organizacional são artefatos observáveis, valores adotados e pressupostos básicos. Professor, então o que está falando a questão? Está fazendo uma afirmação. Qual que é o assunto aqui? Cultura organizacional. Qual que é a cultura organizacional? Mas qual que é o tema da cultura organizacional? Olha assim, são os níveis da cultura organizacional. Olha aí. Professor, caiu isso? Caiu, cara. Um concurso super disputado aqui de 2010 no MPU. E claro que nós lá, concurso, nós já estávamos no ar. Foi o primeiro grande concurso do MPU que nós atendemos aí em 2010, né? 2010, eu lembro muito bem que nós tivemos 12 grandes concursos, foi da Caixa Econômica e do MPU, e nós arrebentamos, né? Ou seja, a questão está super correta. Está super correta. Por quê, professor? Quais são os níveis da cultura organizacional? São 3 níveis, o aluno deve saber. Olha só, artefatos são aqueles visíveis, entendeu? Visíveis, observáveis. São os valores compartilhados, que é aquele valor que é a crença, que é a crença, tá? É a crença das pessoas, aquilo que elas realmente acreditam, aquilo que justifica as suas ações, são os valores compartilhados. E o terceiro nível da cultura organizacional são os pressupostos básicos, né? Quem são os pressupostos básicos? São aquelas crenças inconscientes, né? Mais profundas, aquele seu sentimento íntimo, isso que são as preposições. Então, a questão está super correta e já dá um gancho para o primeiro assunto da aula, né? Qual que é o primeiro assunto da aula? Está aqui. O cara vai fazer o concurso do Banco do Brasil, não só do Banco do Brasil, mas de qualquer prova de administração que tenha um assunto cultura organizacional. O sujeito tem a obrigação de saber que a cultura tem 3 níveis. Nós já apresentamos os níveis para vocês na questão anterior. Então, quais são os níveis? Artefatos, valores compartilhados e preposições básicas. Então, primeiro assunto importante, primeiro lead, né? Ou seja, primeiro tema que o aluno tem que fixar nessa aula. Ele tem que terminar a aula com esse negócio na cabeça, tem que chegar no dia da prova com esse negócio na cabeça. O que ele tem que ter na cabeça? Que a cultura organizacional é composta por 3 níveis. E quais são esses níveis? Artefatos, valores compartilhados e preposições básicas. Ponto. É a primeira coisa que o cara tem que saber. Isso cai? Cai, professor. Isso pode ser cobrado no concurso do Banco do Brasil? Claro que pode ser cobrado, não só nesse concurso, mas em outros concursos também, né? Bacana? Fechou? Ótimo, né? Professor, agora eu quero saber se o examinador ele tem condições de cobrar, por exemplo, o conteúdo, o que é artefatos, o que são valores e o que são preposições. Claro que tem. Vamos para o segundo passo, então, da nossa explicação. Só para vocês terem uma ideia. Então, são 3 níveis, né? Então, temos aqui o nível das preposições básicas. Professor, o que eu tenho que vincular das preposições básicas? Você tem que decorar isso. Que as preposições básicas é aquilo que está mais oculto, escondido da cultura organizacional. O que é isso, professor? São as crenças das pessoas, as crenças inconscientes. Olha só, eu já vi prova de concurso que falou que era uma crença consciente. Uma crença consciente não é uma preposição básica, né? A crença consciente é um valor compartilhado, né? Então são as crenças inconscientes, as percepções, pensamentos e sentimentos
tá certo? Fontes mais profundas de valores e ações. Ok, então são as crenças inconscientes, essas crenças inconscientes vão tomando forma, tá? Você vai formando o juízo de valor das pessoas, até afetar o comportamento das pessoas. A partir do momento que começa a afetar o comportamento das pessoas, significa dizer que estão o quê? Estão justificando aquele comportamento, aquela crença, passa a ser o quê? Uma filosofia, uma estratégia, um objetivo de vida. Aí nós passamos para o segundo nível da cultura, que são os valores compartilhados. Então, o nome de valores compartilhados, né? Não é mais oculto, escondido, ele já externaliza aquele valor. Aí externaliza aquele valor com um, com o outro, passa a influenciar. Nós já sabemos que a cultura ela é socialmente construída entre as integrações e relações entre as pessoas e por fim, influencia e fala, não, isso é uma prática, tá certo? Isso é uma prática, passa a ter o seu quê? Artefatos, né? Ou seja, estruturas e processos organizacionais visíveis, mais fácil de decifrar. Então pronto, está aí uma breve explicação aí. O que vem a ser os níveis da cultura? Acabou? Não, não acabou. A gente vai aprofundar esse cara aqui e fazer alguns exercícios. Professor, mapa mental, o que eu tenho que saber? Cara, os opostos. O mais oculto, preposições básicas, que está lá dentro da cachola do cara. Mais superficial, aquilo que é visível, a ponta do iceberg. Quais são? São os artefatos. São os artefatos. Bacana? Professor, como é que eu posso colocar isso na teoria dos conjuntos? Então temos aqui, né, os artefatos, olha só, engloba tudo, cara. Certo? Aí nós temos aqui, ó, pressupostos básicos, a essência, as crenças inconscientes. Ela vai se expandindo, passa a ser compartilhado, valores compartilhados. Aí nós temos aí finalmente os artefatos. Bacana? Ok? Legal, né? Um a um agora, para a gente fixar bem esse conteúdo, vamos falar dos artefatos. Você já sabe nesse momento que esse cara do artefato é aquele que é explícito, aquilo que ele é visível, não é isso? Tá? Já sabe que o cara é visível. Nesse sentido, são todas as coisas que, no conjunto, definem uma cultura e revelam como a cultura lhes dá atenção. Fazem parte do primeiro nível da cultura, o mais superficial, visível e perceptível. São todas as coisas que cada pessoa vê, ouve, sente quando se depara com uma empresa. De novo, cara, muito importante para você fixar. O que são artefatos? São todas as coisas que, no conjunto, definem uma cultura e revelam como a cultura lhes dá atenção. Fazem parte do primeiro nível da cultura, o mais superficial, visível e perceptível. São todas as coisas que cada pessoa vê, ouve e sente quando se depara com uma empresa. Falando ainda de artefato, exemplos de artefatos são os produtos, serviços, padrões de comportamento dos membros de uma empresa que compõe os artefatos, né? Os artefatos são todas as coisas ou eventos que podem indicar por meio visual ou auditivo como é a cultura da empresa. E finalmente, né, nós temos aqui os símbolos, as histórias, os heróis, lemas, cerimônias, também são exemplos de artefatos, né? Nesta aula, nós vamos trabalhar dois assuntos importantes. Os níveis da cultura organizacional, que são artefatos, valores compartilhados e preposições básicas, né? Ok? E vamos trabalhar os componentes da cultura. Por exemplo, história é um componente, a gente vai trabalhar. Isso cai muito. Herói, sim, tabu, né? Lemas, cerimônias, rituais, são o quê? São exemplos de artefatos. Então o cara vai poder falar o seguinte: professor, a cerimônia, professor, é uma preposição básica? Está errado. A cerimônia é um exemplo de quê? De artefatos, tá certo? Então olha só como que já começa a possibilidade de elaboração de questões. Padrão Banca Sesgran Rio.
Bacana? Gostou da dica? Agora você tem que aproveitar essa dica e fixar o conteúdo. Vamos aqui, valores compartilhados. Professor, o que vem a ser os valores compartilhados? Primeiro, é o segundo nível da cultura organizacional. Você deve saber isso, né? Então são os valores relevantes que tornam importantes para as pessoas e definem as razões pelas quais elas fazem algo. Então são os valores relevantes que se tornam importantes para as pessoas e definem as razões pelas quais elas fazem algo. É isso mesmo, cara. Valor compartilhado. Não é mais aquela preposição, ela já é externa, ou seja, já é uma crença consciente em alguma coisa, né? Já é uma crença consciência em algo, né? Tá certo? Uma crença consciência em algo, né? Ok? Vamos lá, né? Nesse sentido, né? Funcionam como justificativas aceitas por todos os membros e constituem o segundo nível da cultura corporativa, né? Então funcionam como justificativas aceitas. E finalmente agora nós vamos para as preposições básicas, aquilo que está oculto lá, guardadinho, né? Preposições básicas são as crenças inconscientes, as percepções, os sentimentos e as preposições dominantes e nos quais os membros da organização acreditam, né? Lá dentro, né? É o jeito das pessoas. São o terceiro nível da cultura corporativa, o mais íntimo, profundo e oculto, né? Está lá dentro da pessoa, né? E esse aqui é o mais difícil de ser mudado, né? Porque está lá dentro da pessoa, né? Está lá guardadinho, tá certo? Então pronto, cara, só isso. Tem que saber, tem que saber. Estudo pragmático é assim. Vamos lá? Está preparado? Vamos lá. Primeiro nível, isso, até fato. Segundo nível, isso, valores compartilhados. Terceiro nível, preposições básicas. Pronto, né? Olha aí, um treinozinho para vocês aí, ó. CESP 2010, Bases Administrador, né? Base aí, provavelmente aí teremos concurso do Base em 2015, com certeza, né? Nós trabalhamos no Base 2010, trabalhamos no Base 2013 e agora aí, se Deus quiser, Base 2015, né? Os pressupostos básicos da cultura organizacional são de difícil mudança, pois são implícitos, arraigados e orientadores do comportamento organizacional, né? Então o sujeito, ele está falando de quê? Ele está falando aqui dos, olha só, pressupostos básicos. Os pressupostos básicos são o terceiro nível da cultura organizacional. E esse terceiro nível, ele é de difícil mudança? Sim, porque está dentro da cabeça do sujeito, é mais difícil, né? Eles são implícitos? Sim, ele não é explícito. Explícito aqui seria quem? Seria lá a ponta do iceberg, que seriam os artefatos, então está correto. Arraigados, sim, lá no comportamento, e orientadores do comportamento organizacional. Com certeza, essa questão aí está o quê? Absolutamente correta, né? Olha aí, o cara que fez esse concurso falou, professor, eu errei essa questão, professor, mas agora, com a explicação, eu consigo acertar e entender. Isso é importante, né? Na banca do CESP, o padrão para você fazer questões é diferente. Você tem que olhar para a questão e perguntar o seguinte, aonde está o erro? Olhou para a questão, não achou o erro, ela está correta. Então, assim que é o modus operandi para você fazer questões do CESP. Agora, vamos para o segundo assunto dessa aula, segundo e último assunto, e com certeza o mais importante assunto, porque provavelmente isso será cobrado na prova de vocês do dia 15 de março aí. E essa aula aqui com certeza serve também para a galera que vai fazer o concurso do Banco do Brasil no meio do ano, tá? E claro que esse assunto que estou falando para vocês aqui, ele tem sido recorrente em várias provas de concurso, né? Então vamos lá, componentes da cultura. Né? Tem mais aqui? Tem. Quais são os componentes da cultura, né? Premissas, normas, poder, ritos e rituais, papéis de responsabilidade, histórias, mitos, estrutura, símbolos, sistema de regras, valores, que mais? Tabus, né? Mitos, né?
Nós temos aí heróis, né? Temos aí vários componentes, né, da cultura organizacional, e os examinadores estão cobrando esses assuntos na prova, com certeza. Então vamos lá, o que vem a ser o tal das premissas, né? Premissa, né? Premissa é um julgamento que você tem, um juízo de valor que você tem em relação a alguma coisa. Então, premissas são interpretações e avaliações subjetivas, não objetivas, né? Subjetivas é aquilo que você tem, né? Subjetivas, não objetivas. Objetivo é aquela coisa clara, direta, né? Que não se baseia em dados subjetivos, aceitas coletivamente como fatos, né? Subjetivas, professor, posso colocar aquilo que eu acho e isso é aquilo do acho, né? Então, são interpretações e avaliações que você acha, né? Aquilo, subjetivas, que não se baseiam em dados objetivos aceitos coletivamente como fatos. Então, essas são as premissas. Normais. Costumes e rotinas é como os participantes se comportam, interagem e trabalham no cotidiano. Então, as normas são os costumes e rotinas, é como os participantes se comportam, interagem e o trabalho no cotidiano. E, finalmente, temos aqui nesse slide o poder. O que é o poder? Olha só, muito importante, o poder é a capacidade de conseguir que as coisas sejam feitas, né? Poder é a capacidade de conseguir que as coisas sejam feitas. Aí nós temos o poder formal, aquilo que você obriga, né, porque a estrutura fala você que manda, os outros obedecem, e nós temos o poder informal, aquele poder que você não tem a delegação do cargo da estrutura organizacional, você não é o famoso chefe, mas você exerce influência sobre as pessoas, na qual que a pessoa consegue ter a capacidade de conseguir que as coisas sejam feitas. Então, poder, potencial questão de prova, é a capacidade de conseguir que as coisas sejam feitas, né? Vamos para outros aqui, ritos e rituais, né? Professor, o que vem a ser um rito, professor? Aquela festinha nossa de final do ano tradicional da empresa. Aquilo é um rito, um ritual. Isso é um componente da cultura organizacional? Sim, ele é um componente que faz parte lá dos seus artefatos, né? Então os ritos, eles são compostos, isso que cai em prova e cai bastante. Por quem? São cerimônias, eventos programados, programas de treinamento, entre outros, que dão destaque a realizações, marcam momentos decisivos e enfatizam o que é importante para a organização. Então, isso são os ritos e rituais. São sequências repetitivas, olha que interessante, de atividades que expressam e reforçam os valores fundamentais da organização. Quais objetivos são mais importantes? Então, aqui são os ritos e rituais. Professor, você está estudando, o senhor falou para nós aqui, professor, que essa aula aqui seria uma aula exaustiva. Exatamente. O que é aula exaustiva? A aula exaustiva é quando o professor consegue reunir todos os principais pontos possíveis de serem cobrados. Exaustiva, a exaustão. Conhecimento à exaustão para quê? Para preparar vocês. Ano passado, 2014, eu vi uma prova que ele estava cobrando os tipos de ritos, cara. Papo sério, professor, papo sério. Então, cara, ele falava na questão que era o rito. Só que nós temos vários tipos de ritos da cultura organizacional. E o sujeito, a banca examinadora, queria que o candidato soubesse de um rito específico. Então, nós vamos aqui passar para vocês, ritos de passagem, treinamento, não sei o que. Tem vários tipos de rito e pode ter certeza que isso pode ser cobrado sim. Pode ser cobrado sim. Aonde que pode ser cobrado? Isso aqui pode ser cobrado na prova de vocês, a Ciência Gran Rio pode estar cobrando para vocês. Então, ritos de passagem. O processo e introdução ao treinamento básico no exército americano. Então, de processo e instrução de treinamento básico. Então, isso aqui é o rito de passagem. Ritos de degradação. Olha aí que questão interessante de prova, né? O processo de despedir e substituir um alto executivo. Ritos de degradação. Ritos de confirmação.
seminários para reforçar a identidade social e o seu poder de coesão. Ritos de reprodução são atividades de desenvolvimento, treinamento organizacional. Então, o cara colocou um comando da questão, falando que dá um exemplo de ritos de reprodução. Então, você já sabe que o rito de reprodução são atividades de desenvolvimento, treinamento organizacional. Ritos de redução de conflito, processos de negociação coletivo. Ritos de integração, ritos de integração. Então, nós temos aí festas de Natal nas organizações, comemorações de aniversário, né? Então, são os ritos de integração. Então, aqui para você, deixo a dica, agora depende de vocês fixar esse conteúdo. Ritos de passagem, ritos de degradação, ritos de confirmação, ritos de reprodução, ritos para redução de conflito e ritos de integração. Qualquer um desses aqui pode ser cobrado na prova de vocês. Vocês não podem errar, tá certo? Por preguiça. Vocês têm que, né? Você não pode ter essa particularidade. Olha aí, a questão foi cobrada na Census Gran Rio, aí, ó, Transpetro 2012, cargo de administrador. Em uma construtora, os colaboradores passam por um processo de absorção da cultura organizacional. Desde o momento de ingresso, por meio de sequências repetitivas de atividades que expressam e reforçam os valores principais da organização. Então, o que acontece? Esse cara aqui o comando da questão está aqui. Aqui mecanismos colaboradores estão expostos. Então ele colocou aqui no comando da questão um pequeno texto. Tá? Esse texto aqui, ele diz respeito a qual componente da organização? Professor, essa questão ficou muito fácil depois que eu assisti a aula do senhor. Sabe por que ficou fácil? Porque o professor Luiz Antônio, eu sempre procuro utilizar a bibliografia que o examinador retira as questões de prova, ou seja, direto na fonte. A gente tem um trabalho gigantesco de pesquisa aí, de material, de conteúdo para chegar nesse know-how. Professor, eu li esse cara aqui, professor, eu estava lendo, parecia que eu estava no material na aula. Sim, material nosso da aula. Então, esse sujeito aqui, ele é um componente organizacional de que tipo? Nós não temos dúvidas que esse sujeito aqui, ele é um ritual e cerimônias, né? Então, é letra E. Professor, ficou fácil demais fazer essa questão, graças a Deus, né? E a gente está aqui para quê? É para sempre facilitar a vida do aluno. Nós não podemos estar complicando a vida do aluno. Vamos paz aí. Então é o seguinte, cara, todos esses componentes da cultura organizacional, todos eles são possíveis questões de prova, cara. Vocês têm que ficar super atentos. Vamos lá. Papéis e responsabilidades. Questão anterior, a Census Gran Rio cobrou ritos e cerimônias. Pode ser que na próxima questão, na sua prova, se Deus quiser, o cara venha cobrar papéis e responsabilidade. Inclusive, você sabe por quê? Porque esse assunto aqui, papéis e responsabilidades, ainda não consegui localizar uma questão desse assunto. Então ele pega esse comando, joga lá no comando e coloca esse cara aqui como alternativas. Então fica fácil, você tem que sempre antecipar o examinador. Papéis e responsabilidades. Vamos para o conceito, segundo Adalberto Chiavenato. São as posições dos indivíduos e grupos dentro da organização. São as posições dos indivíduos e grupos dentro da organização, incluindo o que se espera deles e as tarefas pelas quais são responsáveis por concluir. Ok, não tem muita explicação, é só leitura nesse slide. Vamos mais uma aqui. Histórias e mitos. Atenção, essa aqui costuma cair bastante. Histórias e mitos, o nome já diz, história, né? Coisas que aconteceram importantes. São os casos e histórias contados pelos participantes da empresa para as pessoas de dentro e fora da organização. Comunicam e dão destaque a eventos, pessoas e pontos críticos relevantes. Aí nós temos aqui, ó, refere-se a eventos ocorridos com fundadores de empresas, um exemplo, quebras de regra, sucessos estrondosos, o cara passa a ser, além de uma história, passa a ser um mito, né?
reduções da força de trabalho, recolocação de funcionários, reações a antigos erros, lutas organizacionais. Essas narrativas vinculam o presente com o passado e oferecem explicações e legitimidade para as práticas vigentes. Então, professor, eu estudo, professor, seguindo a cartilha do LAC. Eu tenho aquele marca-texto, aquele amarelinho. Você tem aquele amarelinho? Então você coloca aqui, marca esse cara aqui, ó. Essas narrativas vinculam o presente com o passado e oferecem explicações e legitimidade para as práticas vigentes. Olha a importância deste componente organizacional, que são as histórias, né? Oferecem explicações e legitimidade para as práticas diferentes, né? Então, se a empresa lá tem a cultura da economia, então ele pode ter sido o quê? Pode ter sido um trauma que aconteceu no passado, né? Que isso fez parte da cultura organizacional e tomou medidas o quê? Preventivas, né? Bacana, galera. Então tá aí para vocês aí histórias e mitos, né? Tem mais, professor? Tem. Agora a gente vai falar lá estrutura. O que vem a ser essa estrutura? Estrutura é o quadro de referência formal e informal que retrata o modo de funcionamento da organização. A estrutura reflete e preserva as bases do poder. A estrutura organizacional faz parte da cultura. Inclusive, ele faz parte lá da ponta do iceberg, ele é um artefato, né? Tranquilo. Agora vamos para um outro cara que cai também, símbolo, né? De simbologia. Esse símbolo aqui é diferente daquele símbolo que nós vimos lá na primeira aula de conceito, né? Símbolos e valores, né? O que são símbolos? Símbolos, simbologia, né? Status, né? São logomarcas. Então, logomarcas é o quê? É um símbolo, pode cair na prova. Linguagem, terminologia, títulos e símbolos de status, como as salas, cargos que revelam os valores e crenças da organização. Agora, sob os símbolos, nós temos ainda um outro componente, um subcomponente dos símbolos, que cai muito na prova, que são os símbolos materiais. Olha só, o tamanho da sede, a elegância do mobiliário, a aparência e vestuário dos executivos, o espaço físico da empresa, o tipo de carro disponível, elevadores e etc. Então tem um símbolo maior. E dentro do símbolo nós temos algumas classificações. Entre essas classificações, nós temos aí os símbolos materiais, tá? Professor, por que você coloca isso? Porque a banca Sens Gran Rio pensa assim, tá? Pensa assim. Então você tem um símbolo aí, ó. Falou status, você já liga símbolo, né? Bacana? Status, símbolo, né? Cultura organizacional, né? E nisso foi cobrado na prova, olha aí, ó, a sua banca, cara, Sens Gran Rio, administrador 2012, ó. A cultura organizacional representa a maneira pela qual a organização visualiza a si própria e ao seu ambiente. Fator de sucesso ou de fracasso nas organizações. A cultura pode ser aprendida através de histórias, rituais, símbolos e linguagem. Ou seja, isso aqui é um texto ilustrativo, né? A banca Sens Gran Rio faz muito isso. Ou ela coloca um texto ilustrativo que não serve para nada, ou ela coloca um texto que faz parte do quê? Do comando da questão. A empresa cujos colaboradores se apropriam da cultura organizacional através de símbolos materiais. Então está aqui. Então esse cara aqui é o comando da questão, isso aqui é um texto ilustrativo que não serviu para muita coisa, e o comando da questão é esse cara aqui. É muito importante, cara, que você, nas questões, você sempre faça essa pergunta. O que a questão quer? Qual que é o comando? Está aqui. E qual que é o comando que o cara está pedindo para você a questão? Ele quer, primeira coisa, símbolos materiais. Ele quer que você saiba o que é o símbolo material. Agora você sabe, né? Vamos para as alternativas. O que são símbolos materiais? Acabamos de fazer a leitura, então você não tem aí justificativa para errar essa questão. Os símbolos materiais, pergunto para você. Dissemina as experiências do passado sobre acertos e erros para ancorar e legitimar práticas atuais? Não. Esse item A é o quê, meu filho? É isso. É o tal de histórias. Tá certo? Aí, ó. Tal das histórias aí, ó. Bacana? Tá aí. Assim que cai.
Se eu colocasse aqui no lugar de símbolos materiais histórias, a questão seria a letra A, mas ele não quer, ele quer que você ache os símbolos materiais. Letra B, desenvolvem termos singulares para descrever equipamentos, escritórios, pessoas-chave e fornecedores. Né? Esse sujeito aqui está mais para o cara de estrutura. Está aí. Vamos lá. Estimula a maneira, tá? Estimula a maneira de os funcionários se vestirem. Tá aqui, né? Professor, vestimenta, status, né, tal, né? Vamos pular essa questão, vamos para a próxima. Projeta o arranjo físico dos escritórios, definindo o mobiliário e o local, em que o líder e os liderados são instalados. E aí, professor? Cara, exatamente, isso aqui é a letra B. A letra D é o símbolo material, tá? Vestimentas, né? Olha aí, né? Esse aqui já é o que? O status, né? Então ele é um símbolo, mas não é um símbolo material propriamente dito. A questão, ele, né? Ó, né? E organiza comemorações e rituais que reúnem e aproximam os funcionários. Esse cara aqui é um rito. Rituais. Tá aí para vocês. E esse cara aqui, eu posso considerar esse cara aqui como um símbolo. Bacana? Tá aí para vocês. Mas, dada a alternativa D, que está muito mais completa, nós não temos o que questionar nessa questão. Então, aí é a letra D de dado. Entendeu, cara? Eu acho que essa aula aqui está passando para vocês como que esse assunto pode ser cobrado. Então, você tem que se preparar. Letra D de dado. Vamos lá. Nós temos sistema de regras. O nome já diz regras, né? Sistemas e regras, aliás. Sistemas e regras. São métodos formais utilizados para controlar, medir e recompensar o desempenho. Reflete os valores e atitudes organizacionais. Valores, é o juízo de valor, né? Então, temos aqui, são crenças essenciais, profundamente enraizadas na organização, como as suas maiores preocupações, independente do ambiente externo. São princípios orientadores essenciais, né? Ou seja, as preposições básicas estão nesse cara aqui, né? Aí nós temos aqui o herói, né? É muito importante, cara, você saber o oposto do herói. Se você tem um herói é aquele cara que deve ser seguido, né? E você tem aquele cara que não deve ser seguido. Qual que é o nome do oposto do herói para a disciplina cultura organizacional? Você deve saber. É um cara chamado de tabus, né? Então você tem o herói e tabu. Você tem que estudar os dois sujeitos juntos. Se você estudar separado esse sujeito, você vai ter probleminhas, tá? Então o herói, o nome já diz exatamente isso, o cara que é uma referência, né? que tem seguidores, né? Tratam-se de pessoas que fizeram ou fazem história dentro da organização, através de ações que fortalecem a mesma. São eles que personificam os valores adotados pela empresa. Podemos citar diversos exemplos de heróis: Antônio Emílio de Moraes, da Votorantim, Jack Welch, da GE, Ulisses Tapajós Neto, presidente da MAS. Então são heróis, pessoas que fizeram ou fazem história dentro da organização, através de ações que fortalecem a mesma. São eles que personificam os valores adotados. Tá? O professor pensou em eficiência. Opa, é aquele cara lá. Aquele cara é o quê? Um herói. Professor, bacana. E o tal do tabu? Tabu é o oposto, aquilo que não deve ser seguido, cara, né? Eu ia falar aqui exemplos de tabus no LAC, mas eu esqueci. Não, vou ficar quieto, né? Porque senão, né? Vou complicar. É tudo, mas sempre uma coisa bastante divertida, né? É tudo o que é tido como não é permitido dentro da organização. Então, tabus é aquilo que não é autorizado, não é permitido. Existem organizações, por exemplo, que vetam a contratação de pessoas da mesma família. Namoro entre colegas de trabalho. Então, o cara coloca lá na prova de vocês, olha que questão maravilhosa, né? O sujeito coloca lá o seguinte: namoro entre colegas não é permitido. O que é isso? Isso é um componente da cultura organizacional. Qual tipo? Tabu, né?
É proibido o quê? A contratação das pessoas, não sei o quê. Faz parte da cultura? Sim, faz parte da cultura, é uma norma, uma regra. Mas qual que é o componente dessa ação? O componente dessa ação é um tabu. Pronto, né? Professor, esses caras aqui não caem, não cai? Olha só, caiu no concurso do Banco do Brasil, 2014, cara. Ano passado, aí, César Gran Rio, escriturário. Ah, olha aí a criança aí, né? Vamos fazer essa questão. Professor, é muita coisa, vamos lá, um a um, né? Vamos ler um a um aqui, para fixar o conteúdo, né? Então nós temos aqui. A cultura de uma organização está representada pelos padrões de comportamento, hábitos, tradições, relacionamentos compartilhados entre os seus membros. Existem vários elementos que compõem a cultura organizacional, condicionando e, de certa forma, direcionando o desempenho das pessoas. Um desses elementos e a sua respectiva descrição são apresentados em mesmo padrão, um texto ilustrativo, aí ele manda o quê? O comando da questão. Então, olha só. Então, duas coisas. Dois elementos e a sua respectiva estão representados. Quais são os elementos? Poder formal é um elemento? Sim, eu falei do poder lá, não falei? Então, eu falei do poder, a gente vai falar. Mitos e tabus, sim, são elementos. Conjunto de normas, né, são elementos. Fluxo de processos, está errado, não é um elemento. Crenças e valores são o que? Elementos, né? Então a letra D, eu já vou tirar a letra D aqui das nossas possibilidades de questões corretas, né? Porque fluxo de processo não é um elemento da cultura organizacional, né? Que a gente já leu. Então aí já eliminamos uma questão. Agora, poder formal, mitos, né? Vamos ler um a um. Poder formal. Lembra que o poder, o que é o poder? Poder é aquela que você influencia as pessoas. E pode ser duas coisas. Pode ser o formal ou o informal. O formal, qual que é o formal? Formal é aquele cara que tem o poder da caneta. Ele é chefe, então ele manda. Ele tem a autoridade para mandar e os outros têm que obedecer. É informal. Ele influencia, mas ele não está no cargo, mas ele é uma pessoa diferente. Ele tem lá suas características, né? Expresso na comunicação sistemática. Errado, por quê? Porque a formal, ela é sistemática. Já está errado aqui. Possibilitando relações de ajuda, compadrios e boatos, elementos existentes em todos os organismos. Está errado. Esse cara aqui está errado, não é formal. Se eu colocasse informal, poderíamos até considerar como correta, mas precisa de análise mais profunda. Então está errada a letra A. Mitos e tabus. Mito, né? O cara é o herói. Tabu, aquilo que não pode ser realizado, né? Elementos importantes para realizar, manter a imagem da organização e imprimir ações das pessoas ao nível de sucesso organizacional. Então está faltando coisa aqui, não está? Elementos importantes para realizar, manter a imagem da organização. Imprimir ações das pessoas a nível de sucesso organizacional. Não, mitos e tabus não corresponde a esse enunciado. Conjunto de normas. Regras escritas, ok? E não, ok, isso mesmo, pode ser escrita e não escrita, que direcionam a forma como as pessoas devem proceder em função dos objetivos da organização. Questão correta, letra C. Vamos para a letra E, para completar. Crenças e valores referem-se às proibições impostas aos membros da organização e às orientações relativas a fatos já ocorridos na organização que são tidos como inquestionáveis, né? Isso aqui está errado aí, não é crenças e valores, né? Aqui está mais o que? Para tabus, né? Tabus aí, tabus e histórias. Então está errada a questão. Gabarito correto da questão é a letra C. C de casa. Tá aí, galera, né? Pronto para vocês aí, né? Pronto, tá aqui. Agora, é muito importante para você fixar esse conteúdo, vocês fazerem as questões aí do banco de questões, tá certo? Que aí a gente, como eu falei antes, 40 questões que o professor aí vai corrigir, com certeza. Vamos terminar. Esse cara aqui, Robin Williams, né? Ano passado esse cara se desencarnou, eu assisti vários filmes dele, não só eu, mas eu tenho certeza que você também já assistiu. Filmes que emocionaram muito, né? Se suicidou em Nova York, né? Talento de Deus, né? Que Deus deu para esse cara aqui. Eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida
cercado de pessoas que fazem você se sentirem sozinho. Profundo, né? Reflexão. De novo, cara. Eu sempre achei que a pior coisa da vida era chegar ao fim dela sozinho. Hoje sei que, na realidade, a pior coisa é terminar a vida cercado de pessoas que fazem você se sentir sozinho. Sabe as palavras, né? Tá certo, meus amigos? Fortíssimo abraço, fique com Deus, até a próxima aula, se Deus quiser. Tchau, tchau.